Oi, pessoal, nós somos a Códice. Hoje a gente vai conversar com o Vinícius Lima Costa, o autor de O Patrulheiro Literário, um livro de aventura, com um pouco de ficção científica, mistério, um tiquinho de romance. E hoje a gente vai conversar um pouco com ele, para saber como foi toda a trajetória do início até a finalização do livro, e o que vocês podem esperar da história do Arquimedes. Bora começar. Vamos lá do inicinho. O que te motivou a escrever A Jornada do Arquimedes? Foi um desconforto. Eu vivi uma situação de desconforto na vida. Uma situação de muito desconforto. E quando a gente vive uma situação de desconforto, a gente se mexe. Quando a gente está confortável, a gente não se mexe. Mas quando está desconfortável, a gente se mexe. A forma que eu encontrei foi de me julgar na leitura. Comecei lendo. Lendo. Ainda não sabia exatamente o que eu queria. Comecei a ler. E principalmente romance policial. Aí pronto, defini. Vou escrever um romance policial. Comecei a escrever, só que comecei a escrever do meio da história. Comecei a escrever do meio da história, ainda não sabia exatamente o que eu queria. Aí eu, de repente, me dei conta. Eu não quero que seja apenas uma história de romance policial. Eu quero passar uma mensagem também. Daí, eu me dei conta de que a mensagem que eu queria passar era uma mensagem de superação. Eu fui me dando conta que a história estava tomando uma proporção maior do que a prevista. Ela estava ficando numa abrangência cada vez maior. E eu vi, puxa vida, honestamente, estou gostando muito daquilo que estou escrevendo e eu gostaria de ler uma obra como essa que eu estou escrevendo. Vai se tornando uma realização tão grande. E eu pensei, puxa, isso é algo que eu quero deixar para o mundo e quero deixar para as pessoas que passarem pelas situações difíceis que passei. E é isso que me motivou, o desconforto. Dá para perceber mesmo durante a história o quanto o personagem evolui, e isso a gente está só no primeiro livro. Justamente. Eu vou falar uma coisa com vocês. Vocês acabaram de ver a ponta do iceberg. Vamos ainda muito à frente. Tem muita coisa para descobrir ainda do Arquimedes. Justamente, não só do Arquimedes, de muito, só que claro, mais do Arquimedes. Eu diria o seguinte, sabe, que assim, eu gosto muito da seguinte metáfora. Para que haja flores, tem que ter o solo onde elas estão plantadas. E nesse solo tem que ter o adubo. E não necessariamente algo cheiroso e bonito. Com certeza. E levando em consideração que você já começou sua carreira de escritor com uma trilogia, né? Que não é algo simples de concluir. Quais foram os principais desafios que você enfrentou do início até a conclusão de toda essa jornada? Houve momentos de uma certa aridez de criatividade, mas isso não foi o maior desafio, não. Também houve a questão de saber qual desfecho seria o mais convincente para a história, qual desfecho se enquadraria com o meu estado de espírito, porque eu não me sentiria bem de escrever uma história com um desfecho que não fosse compatível com o meu estado de espírito. Desejo que os leitores leiam, gostem, mas eu escrevo em primeiro lugar para mim mesmo. Então, tem que ser algo que seja compatível com aquilo que eu estou sentindo. Eu quero ser verdadeiro com o leitor. Então, tem essa questão da coerência. E eu digo mais, o terceiro volume da obra, apesar de já estar finalizado, ainda pode ser que até lá na frente haja alguma mudança compatível com o estado de espírito que eu estiver no momento
em que por hora de colocá-lo no forno, ou melhor dizendo, na editora. A gente sabe que o Arquimedes é um bibliotecário, um grande leitor. E você sempre foi um leitor assíduo também? Não necessariamente. Foi o desconforto que me fez tornar esse leitor assíduo. E o Arquimedes, ele é um grande fã de clássicos. Sim. A gente sabe que no Brasil, o Brasil não é um país que lê muito, reconhecidamente, né? E como você encara a inserção desses livros clássicos nas escolas hoje, para a gente começar lá de baixo, para formar novos leitores? Acredito que, primeiro, tem que ter a vontade. Tem que ter vontade por parte de governos, tem que ter uma mudança na mentalidade dos formadores de opinião. Há que se mudar o tipo de sociedade que queremos formar. Eu acho que muitas vezes assim sobra informação e falta formação. Então, se houvesse um foco maior na formação do indivíduo, isso seria fundamental. Indo para a história, você acha que O Patrulheiro Literário é um livro que pode ser lido por todas as idades? Ele pode ser uma porta de entrada para formar novos leitores? Com certeza. Em especial, esse primeiro volume, ele é mais eclético. Ele permite uma leitura para todas as idades. Eu não tenho dúvida de que o meu primeiro volume vai ser o que vai ter melhor receptividade. Mas eu não pretendo mudar aquilo que escrevi no segundo e no terceiro volume, em essência. Tá? Apenas que o segundo e o terceiro volume, eles vão demandar um preparo maior do leitor, ele vai ter que sintonizar melhor na literatura como um todo. Eu peguei no primeiro volume uma literatura mais básica, mais essencial. No segundo e no terceiro volume, não vai ser tão básico, não. Vai ser algo mais específico, não tão acessível aos leitores em geral. Indo agora para o ambiente de literária, que é um universo paralelo, Sim. né, ali ao nosso. Como na sua cabeça, como ficou a ambientação? Ele é parecido com o nosso mundo? É mais moderno ou é mais antigo? Como essa que pergunta é essencial, essa pergunta que você fez, ela vai fundo no que eu pensei sobre literária. Literária, eu penso assim num ambiente vintage, assim se pronuncia, né? Vintage, mas ao mesmo tempo moderno. Algo semelhante a certos filmes de ficção científica que é moderno velho. O que é esse moderno velho? É algo que você vê, bom, existe uma temática moderna, mas que passa uma impressão de que existe uma defasagem assim subliminar, uma defasagem implícita em que o novo convive com o antigo em harmonia. Então, algo que eu considero muito ilustrativo disso é aquele trecho mais no início da obra em que eu coloco Lord Byron, que é um escritor do final do século XVIII, início do século XIX, numa prancha de surf e dançando twist. O comissário William está olhando, né, o que está se passando e vê essa cena. Então, procurei colocar uma convivência entre o contemporâneo e o antigo. Foi essa impressão que eu tive durante a leitura, porque eu fiquei, será que eles têm celular? Ou será que eles estão numa... Né, mas antigamente ficou bem misturado. Gerou uma curiosidade para saber como que você imaginava. Se vocês forem verificar, basicamente, eu me ative muito à literatura do século XIX, em especial a literatura da Inglaterra e da França, basicamente, é o que mais tem. Eu imaginei literária, até eu menciono isso na hora que o Arquimedes chega, ele tem a impressão de que está
num lugar em que as pessoas estão num cenário de filme do século XIX, algo assim. O que mais prepondera é, de fato, um ambiente do século XIX. Agora consegui visualizar melhor toda a literária. Mas você já tinha suposto isso, pelo que eu percebo. Eu tinha uma ideia, mas eu falei, preciso confirmar isso com ele para saber se eu não estou imaginando demais. Não, e aí uma outra curiosidade que eu fiquei é com relação à comunicação. Porque o Arquimedes é brasileiro, mas ele vai encontrar autores de diferentes nacionalidades ali. Como que eles conversam? Como que eles se entendem? Já imaginou a complicação que seria se eu me ativesse a essa dificuldade? Ia ser impossível essa história de ser escrita. Eu sei que existe essa questão, só que eu estou considerando que lá em literária não há não há a barreira de linguagem, porque se eu for levar isso em conta, a história se torna impossível. Ainda mais no segundo e no terceiro volume. Vou dar uma volta ao mundo. Já imaginou o Arquimedes perguntando? Assim, ele já no ambiente lá do Japão, eu não estou entendendo o que você está falando. Eu tenho que partir do pressuposto de que não há barreiras linguísticas e literárias. Senão a história se torna impossível. É uma comunicação universal. A história se torna impossível. Não tem como. Algumas licenças poéticas eu vou ter que dar disso. Sim, é como se a tradução acontecesse automaticamente. A partir do momento que ele está inserido em literária, ele absorve o idioma de cada história para si. Então, quando ele sai conversando com aquela pessoa, ele vai falar automaticamente no idioma dele, mas na boca dele vai sair o idioma que a outra pessoa vai entender, e assim todo mundo se comunica. Ele fala no dele, a pessoa entende no dela, e todo mundo se entende. Todas as pessoas lá se entendem umas em relação às outras, linguisticamente falando. Todas as pessoas se entendem. Vocês podem ver que isso daí não é só na minha obra, não. Está cheio de filme que a gente vê uma situação assim. Cheio de livros que a gente vê a situação assim. E durante a leitura fica explicado que o tempo ele não passa para os autores. A partir do momento que eles chegam em literária, eles permanecem daquela forma. Isso. Para o Arquimedes, acontece a mesma coisa? O tempo parou para ele aqui no nosso mundo? É como se nunca tivesse passado. Quando ele voltar, se ele voltar, né? Não sabemos. Ele vai voltar para o exato momento em que ele partiu? A passagem do tempo de literária para cá não é a mesma e nem tampouco é a mesma passagem de tempo quando ele está imerso em alguma história específica. Isso eu deixo claro naquele capítulo dos 12 trabalhos de Arquimedes, que é o maior capítulo de todos. Naquele tempo todo, em literária se passaram 2 dias apenas. A passagem de tempo é uma das dificuldades que eu me deparei realmente quando escrevi literária. Outra é a questão das distâncias. E ela é maior ainda quando eu entro no segundo e no terceiro volume. Aí, tanto é que, na hora de falar em distâncias, eu prefiro relacionar a distância percorrida ao tempo transcorrido. Porque é complicado, você tem que levar em conta muita coisa. Bom, qual que é a velocidade que um cavalo é capaz de cavalgar? E esse cavalo, ele aguenta quanto tempo de cavalgada nessa velocidade? São coisas que eu não tenho, assim, tanto conhecimento a respeito. Também na parte de navegação é a mesma coisa. Mas que velocidade que eu atribuo Então, eu prefiro falar, tal lugar fica a 2 dias de navegação. Tal lugar fica a tantas horas de uma cavalgada. Porque eu não tenho esse conhecimento todo e se eu for ser muito ferro e fogo nisso, a história ela pode se tornar inviável em se tratando de uma história que, no contexto geral, implicará numa volta ao mundo. Já imaginou descrever o Arquimedes dando uma volta ao mundo de literária, assim, tomando por base o nosso mundo? Nosso mundo é muito grande. Então, assim, ainda mais que eu deixo nítido que a questão dos transportes é um tanto quanto limitada. Até agora, vocês não viram nenhum sinal de avião. Quando muito, vocês sabem que o Júlio Verne tem o balão dele. Vocês sabem
da caravela eterna lusitana. Então, assim, e as motos também, né? Hã? E as motos também. As motocicletas, justamente. Então, assim, eu estou deixando claro que existe tecnologia, mas é isolada. Nesse local, a tecnologia disponível que tem é essa. E mesmo a caravela eterna lusitana é uma caravela, mas que eu já deixei claro que ela tem lá os seus aspectos tecnológicos. Alguma coisa ela tem diferente. É uma miscelânea. Não, mas é isso que é interessante. É que é uma mistura de vários, né, vários detalhes que você conseguiu alinhar para tudo funcionar nesse mundo que você criou. Sim, e criar um mundo é bem complicadinho. É complexo. É bem complicado. Eu, assim, para criar um mundo paralelo, você tem que levar em conta muita coisa, até mesmo a questão da natureza de literária. Essa é uma coisa muito complexa e que eu só desvendo no 3º volume. A gente vê que, como eu coloquei, é um simulacro do nosso mundo. E não necessariamente as estações do ano duram de forma igual, é diferente. E indo agora para o nosso protagonista. Sim. Ele passa por diversas situações, umas mais fáceis, outras mais complicadas. Qual você acha que foi o desafio mais complexo que o Arquimedes enfrentou nesse primeiro volume? Bom, por um lado, eu poderia dizer que é o sétimo trabalho do Arquimedes, que foi na obra do Mark Twain, misturado também com a obra daquele outro escritor americano, que, assim, eu misturei tanto a literatura do Mark Twain com a literatura do escritor do Cavaleiro Sem Cabeça e também do Rip Van Winkle. Então, assim, o Arquimedes, ele teve até uma ajuda de um personagem e ele tem momentos que ele vê que mesmo o aparato tecnológico que ele conta nem sempre vai resolver. Existem situações imprevistas que, apesar dele estar com a tecnologia, mas ele não pode usar. Uhum. Um outro ponto também complicado é quando o Arquimedes vê que nem sempre aquele dom musical dele, ele pode contar se ele estiver com a cabeça envolvida numa outra melodia, como o caso lá em que ele esteve no Fantasma da Ópera. E ele estava escutando a música daquela peça, do Fantasma da Ópera, do Andrew Lloyd Webber. É isso aí. Por que eu coloquei isso? Porque existem músicas, são chicletes, sabe? Você escuta e depois é difícil você tirar da cabeça. E essa é uma música que eu acho que envolve muito, sabe? A mim, envolve muito. Então, assim, muda até seu estado de espírito. Essa situação, Arquimedes vai encontrar em outras oportunidades mais à frente. Mas essa foi uma primeira oportunidade que ele encontrou isso. Uhum. Então, são esses pontos em que nem sempre as coisas vão estar sob controle, mesmo com a tecnologia que ele tem, mesmo com o dom que ele tem, e levando em conta também que ficaram algumas pontas soltas propositalmente, no sentido de que o Arquimedes tem uma certa fraqueza que não está clara. No que consiste essa fraqueza? Mas tem alguma coisa que afeta ele. Então, a questão é, no que consiste essa fraqueza? E ele mesmo, até que ponto ele permite exteriorizar? Tem uma questão de um trauma envolvido. E esse trauma, alguma coisa pode desencadeá-lo. Mas o que? O que vai desencadear esse trauma? Qual é o gatilho, né? Qual que é o gatilho? Essa é a palavra. Qual é o gatilho? E, além do que, eu deixo também subjacente a questão de que, o Arquimedes está bem, porém, assim, o que aconteceria se o relacionamento dele com o Brontë fosse descoberto? Então, eu deixo pontas soltas. Uhum. Afinal, a gente ainda tem 2 volumes pela frente. Tem muita coisa ainda tem que explicar. Inclusive, uma coisa que foi falado comigo uma vez pelo ilustrador da obra, Thomas Magno, ele falou: Vinícius, muito legal a história, só que até agora é assim, surge um problema para o Arquimedes, e o Arquimedes resolve ele e passa para o problema seguinte, então não há até agora nada aqui. Pronto. Está aí um problema que o Arquimedes não está conseguindo resolver de imediato. Está demandando mais tempo.
Eu falei, pois é, Thomas, isso acontece no primeiro volume mesmo, mas não vai persistir essa situação. Eu coloco a minha obra num aspecto de montanha-russa. Montanha-russa no aspecto de se sentir em alta. Até agora, o Arquimedes, ele, no geral, ele sobe, desce um pouco, mas sobe, continua subindo, e ele agora está no ponto alto da montanha-russa. Ou seja, vem umas baixas pelo caminho. E indo agora para a nossa última pergunta. Se você pudesse literalmente entrar numa história, como o Arquimedes faz, qual história seria essa e por quê? Honestamente, eu gostaria de entrar numa história com uma câmera, uma filmadora na mão, que seria a seguinte: eu gostaria, honestamente, de filmar a própria história que eu escrevi, gente. Eu gostaria de filmar. Inclusive, sabe, eu tenho um sonho de um dia poder transformar a minha obra num audiobook. Gostaria muito. E acho que daria até para fazer filme, né? Por isso que eu gosto de filmar a minha história. Porque eu acho que, nossa, teria muito, assim, ia ganhar em muito de conteúdo. Quem sabe um dia ela não vira uma série, um filme. Honestamente, mereceria. Honestamente, gente. Pessoal, vocês que ficarem interessados na história do Arquimedes, vocês podem adquirir o Patrulheiro Literário no nosso site, www.codiceditorial.com.br, ou nos principais marketplaces, tá? Está disponível na Amazon, na Shopee, Mercado Livre e Estante Virtual. Então, só acessar. Mais informações também vocês podem obter lá no nosso site e adquira, não fique de fora dessa grande aventura, tá bom?